Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Calculando Conexões, onde descomplicamos a matemática para você. Hoje temos um vídeo muito especial. Vamos mergulhar nas questões de matemática do Enem aplicado em 2015, resolvendo e comentando cada uma delas para que você possa se preparar da melhor forma possível para o grande dia. Se você está buscando entender melhor esses desafios matemáticos, aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e aumentar sua confiança para o exame, você está no lugar certo. Pegue seu caderno, prepare seu lápis e vamos juntos decifrar essas questões. Nesse vídeo, vamos seguir a numeração do caderno amarelo. Então, vamos lá! Questão número 136. Então, podem dar uma pausa aí no vídeo para fazer a leitura do enunciado com calma e, na sequência, nós retomamos. Bom, então, retomando aqui com a resolução, primeira coisa que deve ser observada é que a função aí da temperatura em função do tempo, ela é uma função polinomial do segundo grau. E funções desse tipo, elas vão ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Vai ter ponto de mínimo se a concavidade for voltada para cima, ou seja, quando o a aí dessa função ax² mais bx mais c, quando esse a ele for maior do que zero, ela vai ter o ponto de mínimo, e quando o a for menor do que zero, ela vai ter um ponto de máximo. Como no caso aí dessa função da temperatura em função do tempo, o a aí ele é menos 1, né? Ou seja, ele é menor do que zero, então essa função ela vai ter um ponto de máximo. Ponto esse que vai ser dado por menos b sobre 2a. E aí, aplicando esse conceito à função, nesse caso aqui, o b ele vai ser 22, o a vai ser menos 1, então fazendo a conta menos 22 dividido por 2 vezes menos 1, a gente obtém o 11, conforme está aparecendo aí na tela. Então, a temperatura ela vai ser máxima após 11 horas. Só que não é isso que a questão pede. Ela quer a temperatura máxima, ou seja, a temperatura aí após 11 horas. Para descobrir essa temperatura, basta substituir esse valor de 11 aí na função dada. Então, o t de 11, conforme está aparecendo na tela, ele vai ser menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Fazendo a conta, nós vamos chegar no valor de 36 graus. E aí, olhando a tabela, nós vemos que, como essa temperatura ela está entre 30 e 43, ela é considerada alta. Então, a resposta é letra D de dado. Tá? Então, repara, é uma questão que eu considero o nível dela médio, né? Porque é uma questão que ela exige aí a interpretação do texto, que é um texto um pouco longo, e observa aqui, ele fala aí do número de bactérias, né? Mas ele não quer nada relacionado a isso, ele quer, na verdade, a temperatura. Né? Então, é uma questão aqui de ler com calma para poder interpretar corretamente e chegar aí nessa conclusão. Uma questão média. Questão número 137. Podem dar uma pausa no vídeo para fazer a leitura com calma. Então, seguindo com a resolução, pelo enunciado, A é a metade do comprimento horizontal. B é a metade do comprimento vertical. Então, sendo assim, nós temos que 2A é o comprimento horizontal e 2B é o comprimento vertical. E aí, pelo enunciado, ele fala que a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical.
Então, equacionando essa informação, a gente vai ter que 2A menos 2B é igual a B. E aí, fazendo a manipulação conforme está aparecendo aí no vídeo, conforme está aparecendo na tela, para isolar o A, a gente vai chegar aqui. A é igual a 3B sobre 2. Eu fiz aí essa passagem de isolar aqui o A, porque, pelo enunciado, ele está querendo o volume em função apenas de B. Tá? E aí, o próximo passo, o enunciado ele deu o volume aproximado da bola. Então, basta substituir este valor aí de A em função de B encontrado na fórmula. Então, a fórmula do volume V é igual a 4AB ao quadrado. Como A é igual a 3B sobre 2, vai ficar 4 vezes 3B sobre 2 multiplicado por B ao quadrado. Então, fazendo as contas, vamos chegar aqui em 6B ao cubo, que nos leva à alternativa B de bola. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei tranquila, tá, de fazer. É só interpretar os dados aí corretamente. Os dados aqui do enunciado, não tem pegadinha, não tem nada nesse sentido. É basicamente trabalhar com as informações do enunciado, usar a fórmula que ele forneceu para poder chegar na resposta. Tá? Questão tranquila. Questão número 138. Então, podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado com calma e, na sequência, eu retomo com a resolução. Então, fazendo aqui a resolução, a gente vai ter que fazer uma análise aqui das informações fornecidas pelo enunciado. Então, a primeira coisa aqui a ser observada é que para um número de até 100 ligações, é cobrado um valor fixo de R$12. Então, eu vou aqui definir aqui uma função aqui do valor em função do número de ligações, que eu vou chamar essa função de V de n. Então, para esse caso, no intervalo 0 a 100, V de n é igual a 12. Prosseguindo, a partir da 100ª ligação, além desse valor fixo de R$12, vai ser cobrado um adicional de 10 centavos por ligação. Então, no intervalo 101 até 300, o V de n é igual a 12 mais 0,1 n. Tá? Então, fica aí, nesse caso aqui, uma reta inclinada. E, finalmente, quando o número de ligações passa de 300, é cobrado apenas o valor fixo de R$32. Tá? Então, no intervalo 301 até 500, o V de n, o valor em função do número de ligações, vai ser igual a 32. Então, nesse caso, a gente chega aqui à letra B de bola. Por quê? No intervalo de 0 a 100, vai ser aqui uma reta na horizontal, que é o valor fixo, que vai ser 12. No intervalo 101 a 300, vai ser uma reta inclinada, 12 mais 0,1 n. E aí, acima de 300, novamente vai ser uma reta aí na horizontal, que vai ter valor de 32. Então, entre as opções apresentadas, a única que está correta é a opção da letra B de bola. Então, é uma questão aqui que eu considero média, né? Ela exigiu aí uma leitura bem cuidadosa do enunciado e também exigiu que você soubesse aí o conceito de função do primeiro grau e como que representa essa função graficamente. Né? Então aí é basicamente fazer uma análise e analisar aqui as alternativas. Uma questão que eu considero média. Questão número 139. Podem dar uma pausa para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, o que precisa ser observado?
Nesse ponto aí que está aparecendo alaranjado, ponto 1, o investidor, ele vende metade das ações que ele possui, porque vai ficar acima do valor inicial e, pelo enunciado, quando fica acima desse valor, ele vende metade das ações que ele possui. Então, já tem aí a primeira operação. Aí agora está aparecendo esse destacado, esse 2 alaranjado. Neste ponto, ele vai comprar a mesma quantidade das ações que ele possui. Porque nesse caso, pelo enunciado, aí, quando fica abaixo do valor mínimo, o preço, ele faz uma compra da metade das ações que ele possuía. Então, nesse caso, já é a segunda operação. Feito isso, onde está aparecendo aí no gráfico o ponto alaranjado 3, ele vende metade das ações que ele possui, porque, assim como no primeiro caso, ele fica acima do valor inicial. Então, pelo enunciado, ele vai fazer uma venda de metade das ações. E, finalmente, no ponto destacado 4, que está aparecendo aí no gráfico, pelo enunciado, ele vende tudo. Ele vende todas as ações que ele possuía, certo? E dado que ele vendeu todas, aqui nesse ponto 4, ele não vai mais fazer operação nenhuma. Portanto, foram feitas 4 operações, o que nos leva à alternativa D de bola. Então, foi uma questão que eu considero média, porque é uma questão aí que ela tem uma pegadinha, né? Aí é no meio do caminho. Exigiu aqui uma leitura muito atenta aqui do enunciado, né? Porque se você não fizer uma leitura aí atenta, uma coisa que pode acontecer é ir analisando todos os pontos aí onde o gráfico está cruzando os níveis indicados. Aí você poderia chegar até 5, 6 ou 7 operações. Então tinha que ter bastante atenção, aí principalmente ao fato de que nesse ponto que está indicado como 4, ele vai vender tudo. E aí as operações elas param por aí mesmo. Tá? Então é uma questão que eu achei de nível médio. Questão 140. Podem dar uma pausa no vídeo para fazer a leitura do enunciado e a gente já retoma. Então, retomando aqui com a resolução, a primeira informação que o enunciado passa é que o suporte de apoio da mesa ele é um prisma triangular reto, como esse que está representado na tela, pela figura que está na tela agora. As bases desse prisma são 2 triângulos equiláteros, de lado 30 centímetros. Feito isso, o enunciado ele fala que o proprietário da mesa ele deseja adquirir aí, o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Fazendo uma representação aí dessa situação, a gente vai ter que, para esse diâmetro ser mínimo, esse tampo circular ele vai precisar estar circunscrito ao triângulo equilátero. É o que está sendo representado aí na figura. Feito isso, a gente pode fazer a marcação aí dos raios, conforme está aparecendo, e a gente vai ver que esses 3 triângulos que estão aí dentro do triângulo equilátero, um dos ângulos deles vai ser 120 graus. Por quê? Porque aí, fazendo aqui a volta completa, vamos ter 360 graus, como são 3 triângulos, cada um vai ficar com 120 graus, desse ângulo aí central. E agora, aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter que 30 ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes r vezes r vezes o cosseno de 120 graus. E, lembrando que cosseno de 120 graus é igual a menos meio, a gente vai ter que 2r ao quadrado menos 2r ao quadrado vezes menos meio é igual a 900. Desenvolvendo, vamos ter que 2r ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 900.
E aí vai ficar que 3r² é igual a 900. Passando o 3 para o outro lado, vai ficar r² igual a 900 dividido por 3. Tirando a raiz, vai ficar r igual a 30 sobre raiz de 3. Pelo enunciado, uma aproximação para a raiz de 3 é 1,7. Então, o raio vai ser 30 dividido por 1,7, que dá 17,65. A opção aí que tem o raio mais próximo desse valor é a alternativa A, 18 centímetros. Então, a alternativa A deve ser aqui escolhida. Beleza? Questão 141. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado e a gente já retoma. Retomando aqui a resolução, essa questão ela exige uma análise do gráfico que está apresentado, aí pelo enunciado. Analisando esse gráfico, nós notamos que o gráfico que representa o valor pago na locadora P é uma reta. Já o gráfico que representa o valor pago na locadora Q é uma curva. Certo? Isso só basta olhar aí o gráfico que está fornecido no enunciado. E aí o seguinte, a questão ela pede aí os intervalos onde o valor pago na locadora Q é menor ou igual ao pago na locadora P. Certo? Então, eu destaquei aí os pontos onde isso acontece, que são aí os pontos onde a reta ela está acima da curva. Olhando aí o eixo X desse gráfico, nós concluímos que esses intervalos, eles são os intervalos entre 0 e 20 e entre 100 e 160. O que nos leva à alternativa D de dado. Então essa questão eu achei uma questão média, tinha que fazer aí uma interpretação bem cuidadosa aí do gráfico apresentado, para não confundir as informações. E feita aí essa análise e achado aqui os pontos onde a reta estava acima da curva, a gente consegue chegar aí na resposta, que é a letra D, entre 0 e 20 e 100 a 160. Beleza? Questão 142. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Então, retomando aqui com a resolução, o primeiro comentário que eu faço é que, na minha opinião, essa foi a questão mais difícil dessa prova, porque ela exige muita interpretação, tanto da tabela quanto do texto, e exigiu uma capacidade analítica muito grande também aqui para fazer a resolução da questão. Qualquer informação fornecida pelo enunciado ou pela tabela que fosse mal interpretada ou desconsiderada, certamente ia acarretar no erro aqui, nesse caso. Primeiro passo para fazer a resolução é observar que, caso haja empate, a escola 2 ela vai ser a campeã, porque pelo enunciado, o critério para desempate é a nota no quesito enredo e harmonia. E a escola 2 foi a única que teve nota máxima dos dois jurados aqui nesse quesito, enredo e harmonia. Então, se der empate, a escola 2 ela vence. Outra coisa que deve ser observada é que a escola 2 ela sempre vence as escolas 1, 3 e 5, porque ela tem mais de 10 pontos de vantagem sobre essas três escolas. Então, independente da nota aqui que a escola 2 receba, dado que o mínimo é nota 6, ela sempre vai ter vantagem com relação às escolas 1, 3 e 5. Então, resta fazer a comparação entre a escola 2 e a escola 4, porque a escola 4 é a única que está à frente da escola 2. Ela está com
2 pontos de vantagem. Está com 68 pontos, enquanto a escola 2 está com 66. O ideal para fazer a resolução a partir desse ponto é separar em casos. O primeiro caso que eu fiz é quando a escola 2 ela recebe do jurado B nota 6 ou nota 7. Nesse caso, ela não vai ser campeã, porque ela vai a, no máximo, 73 pontos, quando ela recebe do jurado B a nota 7, porque 66, que é a pontuação que ela já tem, mais 7 vai dar um total de 73 pontos. E, se a escola 4 receber a nota mínima, ela vai ficar com, no mínimo, 74 pontos, que é 68, que é a pontuação que ela tem agora, mais a nota mínima, que é 6. 68 mais 6, 74. Então, nesse caso aqui, a escola 2 não vence. Para que a escola 2 vença, ela precisa de, no mínimo, nota 8. Caso ela receba nota 8, ela só vai ser a campeã se a escola 4 receber nota 6. Porque ambas aqui, nesse caso, vão a 74 pontos, e pelo critério de desempate, que já foi analisado, que é a nota no quesito enredo e harmonia, ela vai vencer. O número de configurações desse caso, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, é 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Por que eu fiz essa conta aí? Pense da seguinte forma. Eu estou considerando aqui o caso onde a escola 2 recebe nota 8 e a escola 4 recebe nota 6. Então, só há uma possibilidade aqui de nota para a escola 4, que é a nota 6. Então, por isso, eu atribuí esse 1 aí para essa escola 4. E por que eu coloquei depois aqui multiplicado por 5 3 vezes? Porque há 5 notas possíveis para esse jurado B, que são as notas 6, 7, 8, 9 ou 10, e há 3 escolas que podem receber aqui essa nota, que são as escolas 1, 3 e 4. Então, uma possibilidade para escola 4, 3 possibilidades, perdão, 5 possibilidades para escola 1, 5 possibilidades para a escola 3 e 5 possibilidades para a escola 5. Então, por isso que fica 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar um total de 125 configurações. É bem complicado, tá? Isso eu tenho noção disso, mas não tem outro jeito. Isso aqui vai ter que analisar dessa forma mesmo. Segunda possibilidade é quando a escola 2 ela recebe a nota 9. Ela pode ser campeã quando ela recebe a nota 9, porque nesse caso ela vai a 75 pontos. E para que isso aconteça, a escola 4 tem que receber, no máximo, nota 7. Porque nesse caso a escola 4 receba a nota 7, tanto ela quanto a escola 2 vão a 75 pontos. Pelo critério de desempate, a escola 2 vence. Para fazer o cálculo das configurações nesse caso, de forma análoga ao caso anterior, primeiro eu tenho 2 casos possíveis, 2 notas possíveis aqui para escola 4, que é 6 ou 7. E aí, para cada uma das outras 3 escolas, eu tenho 5 possibilidades de nota. Então fica 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar igual a 250. E por fim, o caso em que a escola 2 recebe nota 10. Nesse caso, ela vai a 76 pontos e ela vai ser campeã se a escola 4 receber nota 6, 7 ou 8. Porque nesse caso, caso a escola 4 receba a nota 8, ela fica com 76 pontos também. Pelo critério de desempate, a escola 2 vence. Nesse caso, eu estou multiplicando aqui o 3, que é o número de possibilidades de notas da escola 4, que é 6, 7 ou 8, 3 possibilidades, vezes 5,
que é o número de possibilidades aqui de notas da escola 1 vezes 5 novamente, porque são as possibilidades de notas da escola 3 vezes 5 de novo, porque é o número de possibilidades de nota da escola 5. Fazendo aí essa multiplicação, vamos chegar em 375. E o número de configurações que tornam a escola 2 campeã é a soma das configurações que já foram calculadas, que vai ser igual a 750. Então, uma questão bem difícil, uma questão que exigiu muita análise, que exigiu bastante raciocínio, tá, para ser aí feita corretamente. Para mim, a questão mais complicada dessa prova. Questão 143. Podem fazer uma pausa no vídeo para ler o enunciado. Retomando com a resolução, primeira coisa a fazer é calcular a área da base de cada container. Pelas informações aí do enunciado, vai ser 2,5, que é aí a largura da base, vezes 6,4, que é o comprimento. Fazendo essa conta, vamos chegar aqui que a área da base de cada container é de 16 metros quadrados. Feito isso, o passo seguinte é fazer o cálculo da área para armazenamento dos containers. Pelo enunciado, ela vai ter 10 metros de largura por 32 de comprimento. Então, multiplicando 32 vezes 10, a gente vai ter que a área de armazenamento dos containers é de 320 metros quadrados. Agora, para a gente saber quantos containers vão caber em cada camada, por que camada? Porque esses containers eles vão ser aqui empilhados. Então serão aqui várias camadas aqui de containers, um em cima do outro. Então, em cada camada, basta dividir aqui a área de armazenamento pela área aqui de cada container. Então vai ficar 320 dividido por 16, que vai dar igual a 20 containers. Ou seja, em cada camada aqui a ser empilhada, eu posso colocar 20 containers. Só que a carga é de 100 containers. Dado que a carga é de 100 containers e cada camada aqui vai ter 20 containers, então o número de camadas vai ser dado por 100 dividido por 20. Ou seja, 5 camadas para toda a carga ser armazenada. E, pelo enunciado, a altura de cada container é de 2,5 metros. Então, multiplicando o 5, que é o número de camadas, pela altura de cada container, que é 2,5, a gente vai chegar aqui no valor da altura mínima, que vai ser de 12,5 metros. Uma questão que eu considerei aqui de nível médio, tinha que interpretar corretamente o enunciado, fazer o cálculo aí das áreas corretamente também, imaginar aí como que ficariam esses containers eles empilhados nessa área de armazenamento. Feito isso, os cálculos eles são bem simples, são números aqui redondos, tá? Então, uma questão sem grandes dificuldades. Só ler aqui o enunciado com cuidado. Questão 144. Podem fazer uma pausa para ler o enunciado. Retomando com a resolução, essa questão ela utiliza aqui o conceito de escala, semelhante àquela que a gente vê, por exemplo, quando vai ver um mapa, quando vai ver um esquema desse tipo. A ideia aqui é medir inicialmente o comprimento e a largura da pegada em canetas, ou seja, quantas canetas cabem nesse comprimento e quantas canetas cabem na largura, e
Depois disso, a gente pega e multiplica essas medidas pelo tamanho da caneta. Seguindo dessa forma, para medir o comprimento, dado que esse comprimento ele tem 3,4 centímetros e a caneta ela tem 1,4 centímetros, basta fazer a divisão. 3,4 dividido por 1,4, que vai dar igual a 2,43. Ou seja, nesse comprimento cabem 2,43 canetas. De modo análogo, para fazer a medição da largura. Como a largura ela tem 2,2 centímetros, a gente faz a divisão de 2,2 por 1,4. E vamos chegar aqui à conclusão de que nessa largura cabem 1,57 canetas. E agora, como pelo enunciado a caneta ela mede 16,8 centímetros, a largura ela é 1,57 vezes 16,8, que é 26,4 centímetros. E o comprimento vai ser 2,43 vezes 16,8, que vai dar 40,8 centímetros. O que nos leva à alternativa D de dado. Então, é uma questão aí de nível médio também, era só ter atenção aí no enunciado, perceber que ele tá aí tratando de uma escala e fazer a manipulação correta aí das medidas. Questão de nível médio. Questão 145. Podem fazer uma pausa no vídeo para ler com cuidado o enunciado aí dessa questão, que nós já retomamos. Bom, prosseguindo aqui com a resolução, para solucionar essa questão, é importante observar que, após a aplicação da malha aí no vidro, ele vai ser dividido em vários quadradinhos de lado D. Ou seja, vai haver um padrão para essas malhas, que é o que está aparecendo aí na tela. Esse padrão é como se eu tivesse dado um zoom aí num quadradinho desses aí qualquer, um quadradinho desses de lado D, conforme está falando o enunciado, que vai ter uma parte coberta, que é essa parte que está marcada aí, que está destacada em cinza, e vai ter uma parte que vai estar descoberta. Tá? Então, conforme está mostrando aí a figura que está aparecendo na tela, o lado do quadrado é D, e aí, na parte onde foi feita a aplicação da malha, a gente vai ter uma divisão em dois retângulos e um quadrado. Esse quadrado, eu estou chamando aqui de quadrado 1, ele vai ter o lado 1, e cada retângulo vai ter um lado D menos 1, e o outro lado vai ser 1. Então, fazendo o cálculo das áreas aí de cada componente desses, a gente vai ter que a área do quadrado, que eu estou chamando de 1, é lado ao quadrado, 1 vezes 1, que vai dar 1. A área do retângulo, que eu estou chamando de 2, vai ser 1, que é a medida de um dos lados, multiplicado por D menos 1, que é a medida do outro lado. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar que a área do retângulo 2 é igual a D menos 1. De modo análogo, eu faço o mesmo procedimento no retângulo que eu estou chamando de 3, que um dos lados é D menos 1 e o outro é 1. Então, fazendo aí o produto, vai ficar D menos 1. Vai ser a mesma área do retângulo número 2. E, por fim, a área aí do quadrado, que tem lado D, que vai ser D ao quadrado. Então, essa aí era a parte mais importante para solucionar essa questão. Era fazer essa esquematização para entender o que está acontecendo. E basta, a partir de agora, calcular a área coberta desse quadrado, que essa área coberta ela vai refletir a área coberta do vidro inteiro. Porque esse padrão, conforme está mostrando aí a figura, conforme está dito pelo enunciado também, ele vai ser simétrico. Então, calculando o percentual de cobertura daqui
Desse padrão, a gente já descobre o padrão de cobertura do vidro inteiro. Então, a área coberta vai ser o somatório da área 1, área 2 e área 3. Então, utilizando os valores obtidos, conforme está aparecendo na tela, vai ter que essa área toda vai dar igual a 2D menos 1. Pelo enunciado, a área coberta é 75% da área total, que nesse caso aqui o total é o quadrado de lado D. Então, conforme está aparecendo aí na tela, basta impor a condição aí do enunciado, de que a área coberta é de 75% da área do quadrado. Então, a área coberta é igual a 0,75 área do quadrado. Esse 0,75 eu posso colocar em forma de fração para facilitar as contas, que vai ser 3/4 da área do quadrado. Prosseguindo, conforme está mostrando aí na tela, substituindo os valores obtidos da área coberta e da área do quadrado, vamos ter que 2D menos 1 é igual a 3D ao quadrado sobre 4. Desenvolvendo, multiplicando ambos os membros por 4, vamos ter que 8D menos 4 é igual a 3D ao quadrado. Desenvolvendo, passando aí todos os membros para o lado esquerdo, a gente vai ter uma equação do segundo grau. 3D ao quadrado menos 8D mais 4 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, que está o passo a passo aparecendo na tela, nós vamos encontrar duas soluções. D igual a 2 ou D igual a 2/3. Pelo enunciado, esse D ele é maior do que 1. Então, a única alternativa que sobra é D igual a 2, que é a resposta dessa questão, que está na alternativa A. Então, é uma questão, na minha opinião, difícil. Você tem que ter muita atenção na interpretação do enunciado, fazer corretamente, esquematizar corretamente essa proporção de área coberta e área não coberta, conforme está indicado na resolução, e fazer as contas aí certinhas, conforme está indicado. Tá? Então, uma questão difícil que exigiu bastante aí do candidato. Então, número 146. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Bom, retomando aqui com a resolução, as novas tábuas elas devem ser obtidas através de tábuas de 3 tamanhos diferentes, de modo que não haja sobras. Então, o comprimento dessas tábuas ele vai ter que ser um divisor dos comprimentos das outras 3, que são 540 centímetros, 810 centímetros e 1080 centímetros. O primeiro passo aqui vai ser calcular o máximo divisor comum desses 3 números, o MDC desses 3 números. Então, utilizando aquele método tradicional que é passado no ensino fundamental, a gente percebe que o número 2 ele divide aí os 3 números dados, 540, 810 e 1080. Então, dividindo esses 3 números por 2, nós vamos obter 270, 405 e 540, que são 3 números divisíveis por 3. Fazendo a divisão por 3, vamos chegar em 90, 135 e 180, que também são divisíveis por 3. Fazendo a divisão, vamos ter 30, 45 e 60, que também são divisíveis por 3. Fazendo a divisão, vamos chegar em 10, 15 e 20, que são divisíveis por 5. E fazendo essa divisão, nós vamos chegar em 2, 3 e 4, que já não tem mais divisor comum. Logo, o MDC desses 3 números é 2 vezes 3
vezes 3, vezes 3, vezes 5, que vai dar 270 centímetros. Então, o primeiro passo aqui para resolver a questão já foi dado. Só que o enunciado, ele fala que o comprimento das novas tábuas, das novas peças, deve ser menor do que 2 metros, ou 200 centímetros, fazendo a conversão. Então, analisando, a gente vê que o maior divisor de 270 menor do que 200, menor do que 2 metros, é 135. Consequentemente, as novas tábuas elas devem ter o comprimento de 135 centímetros. O enunciado também fala que há 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080 centímetros. Portanto, a quantidade de novas peças é a que está indicada aí na tela. A gente multiplica 40, que é a quantidade de tábuas de 540 centímetros, multiplica 40 pela fração, 540 dividido por 135, que vai ser aí a quantidade de peças, novas peças de novas tábuas, obtidas a partir dessas de 540 centímetros. E, analogamente, a gente multiplica 30 pela fração, 810 dividido por 135, que é a quantidade de tábuas que podem ser obtidas com tamanho de 135 centímetros a partir das de 810. Analogamente, a gente multiplica o 10 por 1080 dividido por 135. Fazendo aqui a conta, a gente vai chegar no número de 420. Então, o carpinteiro deve produzir 420 novas tábuas, peças. E isso está na alternativa E. Então, uma questão também difícil, que exigiu aqui muita atenção na leitura do enunciado. Tinha que fazer essa conexão aí desse problema com o conceito de máximo divisor comum, com o conceito de MDC. Também tinha que se atentar aí a uma das condições que ele dá no enunciado, que as peças, novas peças, elas não vão poder exceder 2 metros, e fazendo a manipulação corretamente aí das informações, a gente chega na resposta correta. Mas é uma questão difícil. Questão 147. Podem fazer uma pausa para fazer a leitura do enunciado, que nós já retomamos. Seguindo com a resolução, primeira coisa que deve ser observada é que para cada aplicação é necessário 0,1 ml de insulina, porque pelo enunciado são 10 unidades e cada unidade tem 0,01 ml. Então, fazendo a multiplicação, 10 vezes 0,01, então vai ser 0,1 ml de insulina por aplicação. Mas ele diz que em cada aplicação, 2 unidades, ou 0,02 ml, são descartadas em cada aplicação. Consequentemente, para cada aplicação serão utilizados, então, 0,12 ml de insulina, que é a soma do volume que vai necessário mais o volume que vai ser descartado. E feito isso, ele diz também que o refil ele armazena 3 ml de insulina. Então, dada essa condição, o número máximo de aplicações por refil é 3 dividido por 0,12, que é igual a 25. Então, resposta é a alternativa A. Então, uma questão relativamente tranquila, né? Basicamente, ler e interpretar corretamente o enunciado, se atentar ao fato de que, além da insulina que vai ser efetivamente aplicada, você também vai ter uma parte dela que vai ser
desperdiçada, que vai precisar ser descartada. E aí, fazendo a manipulação direitinho, a gente consegue chegar na resposta correta. Questão número 148. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Nós já retomamos. Com a resolução, nessa questão, basicamente, nós precisamos imaginar a situação aí descrita e chegar aí no formato final que vai ficar essa bandeirinha. O primeiro passo, então, já que ele fala que esse quadrado, essa folha em formato de quadrado ABCD, ela vai ser dobrada ao meio, então aí na tela está aparecendo esse quadrado com o ponto de dobra tracejado, certo? Feito isso, ele fala que através dessa marca aí de dobra, esse papel, esse quadrado, ele vai ser dobrado de modo que o lado BC ele coincida com o lado AD, conforme está indicando a figura que está aparecendo aí na tela. Feito isso, ele fala que será marcado aí o ponto N, que vai ser o ponto médio do segmento AF, e também o ponto O, que vai ser o ponto médio do segmento FG, conforme está indicado na figura que acabou de aparecer na tela. Depois disso, vão ser aí recortados dois triângulos, né, que estão aí indicados pelo tracejado na figura que acabou de aparecer aí na tela. E, feito esse recorte, esse papel, esse quadrado, o que antes era um quadrado, vai ser novamente desdobrado, conforme está indicado aí na figura. E depois de feito todo esse procedimento, a gente vai chegar aí na figura que está aparecendo na tela, que corresponde à alternativa E. Então, é uma questão também que é relativamente tranquila, mas tinha que ler com bastante atenção o enunciado para fazer cada passo desse, para imaginar, na verdade, cada passo desse corretamente, para poder chegar na conclusão correta, que a alternativa é. Questão número 149. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado com calma. Seguindo com a resolução, inicialmente eu vou definir o evento A, que é o aluno compreender e falar inglês. E o evento complementar, o A barra, que é o aluno não compreender e falar inglês. Pelo enunciado, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Então, pela nossa anotação, PDA igual a 0,3. Então, consequentemente, o P de A barra é a complementar do P de A. Então, vai ser 1 menos 0,3, que vai ser igual a 0,7. A probabilidade de nenhum aluno compreender e falar inglês, nesse caso, é P de A barra vezes P de A barra vezes P de A barra. Por que 3 vezes? Porque são 3 alunos que estão aí na fase final da seleção. Então, nenhum dos 3 deve compreender e falar inglês. A probabilidade disso acontecer é 0,7 ao cubo, que é igual a 0,343. E, portanto, a probabilidade de pelo menos um aluno entender e responder a pergunta é 1 menos a probabilidade calculada. 1 menos 0,343, que é igual a 65,7%. Então, essa questão eu considerei como uma questão difícil por conta da interpretação do enunciado. Aí tinha que se atentar ao seguinte:
No segundo parágrafo aí do enunciado, ele diz a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta respondida em inglês. Nesse caso, a interpretação que tinha que ser dada aqui seria a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta oralmente respondida por pelo menos um aluno. Isso faz toda a diferença, né, aqui para responder essa questão. Eu optei por fazer por esse método utilizando o evento complementar, o evento do aluno não compreender e falar inglês, porque do contrário, se eu fosse utilizar somente aqui o evento A, eu teria que calcular a probabilidade de um aluno falar inglês, depois de 2 alunos falar inglês e depois a dos 3 falar inglês. Daria muito mais trabalho do que fazendo desse jeito, e dando mais trabalho, a chance de cometer erro é maior. Por isso que eu optei por fazer por esse método do complementar. Questão difícil. Questão 150. Pausem o vídeo para fazer a leitura do enunciado e nós já retomamos. Bom, inicialmente, a gente tem que notar que pelo gráfico da direita, os tecidos e as malhas representam 30% dos usos finais têxteis. E, pelo gráfico da esquerda, os têxteis representam 37,8% do total reciclado. Como o total aqui de PET reciclado em 2010 foi de 282 quilotoneladas, para achar a quantidade pedida no enunciado, basta multiplicar aí essas porcentagens e aplicar a 282. Então fica 0,3 vezes 0,378 vezes 282. Dá uma conta um pouco trabalhosa, mas a gente chega no resultado de 31,98 quilotoneladas. E o número que está mais próximo disso é 32, que aparece na alternativa C. Então, é uma questão relativamente também tranquila, aqui envolvendo apenas o conceito de porcentagem. Era só ler com cuidado o enunciado, interpretar corretamente os dois gráficos que o enunciado apresenta e fazer a conta. Tá? Uma questão aí tranquila. Questão 151. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma e nós já retomamos. Seguindo aqui com a resolução, primeira coisa a ser observada é que, conforme até está mostrando a figura, como a nova antena ela vai tangenciar externamente as duas antenas atuais, o raio de cobertura dela vai ser igual ao diâmetro das antenas atuais. Como o raio de cobertura das antenas atuais é 2, o diâmetro vai ser 4. Feito isso, nós calculamos a área de cobertura de cada antena atual. Dado que o raio é igual a 2, essa área vai ser π vezes 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4π. Então, a área de cobertura atual, como há duas antenas, é 2 vezes 4π, que é igual a 8π. Próximo passo é calcular a área de cobertura da nova antena. Dado que o raio dela é 4, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, que é igual a 16π. Todas essas medidas de área dadas em quilômetros quadrados. E o enunciado, ele pede a ampliação dessa área de cobertura. Então, basicamente é subtrair a área de cobertura das antenas atuais da área de cobertura da nova antena. Fazendo essa conta, dá 16π menos 8π, que é igual a 8π, o que dá a alternativa A. Então, é uma questão também tranquila, você só devia interpretar corretamente o enunciado.
A figura que o enunciado forneceu ajuda bastante nessa interpretação. E tinha que saber calcular a área do círculo. Tá? Então, uma questão tranquila. Questão número 152. Pausem o vídeo para ler o enunciado com calma e nós já retomamos. Seguindo com a resolução, eu vou chamar de AN o saldo devedor desse financiamento no enésimo mês. Pelo enunciado, o saldo devedor ele diminui por mês R$ 500. Então, sendo assim, pela nossa anotação, o A1 vai ser 180 mil, dado que nada ainda foi pago, né? Então o saldo inicial 180 mil. Depois, no segundo mês, como ele vai diminuir em R$ 500, o A2 vai ser 179.500. No terceiro mês, o A3 vai ser o saldo anterior menos 500, então vai dar 179 mil. No mês seguinte, no mês 4, então A4 é igual a 178.500, que é o A3 menos 500. Então, já deu para ficar claro que essa sequência ela está formando uma progressão aritmética com primeiro termo igual a 180 mil e razão 500. Sendo assim, o saldo devedor no 10º mês ele pode ser obtido usando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que é AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R, conforme está aparecendo na tela. Colocando aí o N igual a 10 e o R igual a 500, a gente vai ter que o saldo devedor no 10º mês, o A10, vai ser igual a 180 mil, mais 9 vezes 500, que vai dar igual a 175.500. O enunciado, ele pede o valor, a quantia, a ser paga ao banco na 10ª prestação. Como, pelo enunciado, o valor da prestação vai ser de R$ 500, mais o juro de 1% sobre o saldo devedor, então o valor pedido vai ser 500 mais 0,01 vezes o que a gente calculou de A10, que é 175.500. Fazendo as contas, a gente chega em R$ 2.255, que é o que está na alternativa D de dado. Então, é uma questão aí de nível médio para difícil. Tinha que ler com muita atenção esse enunciado, observar que a sequência de saldos mês a mês elas formam uma progressão aritmética e também ter atenção ao método de cálculo aí de cada prestação. Tá? Então tinha que ter bastante atenção aí a todas essas informações para poder resolver essa questão corretamente. Então, é uma questão aí de média para difícil. Questão número 153. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, basta lembrar que 1 milhão é 10 elevado à sexta potência. Então, 4,129 milhões vai ficar igual a 4,129 vezes 10 elevado à sexta. Só que isso aqui está dado em toneladas. Como uma tonelada corresponde a 1.000 quilos, basta fazer a multiplicação, conforme está mostrando aí na tela. Então, fazendo aqui a conta, vamos chegar na alternativa C. Questão bem tranquila. Só fazer a conversão das unidades. Questão 154. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente vai quebrar em duas etapas.
Na primeira etapa, a gente vai calcular a idade da criança. Para isso, serão utilizadas as informações da primeira administração, né, que pelo enunciado, horas antes, foi administrada a essa criança uma dose de 14 miligramas do medicamento, cuja dosagem de adulto é 42 miligramas. Então, substituindo essas informações aí na fórmula oferecida, a gente vai chegar no que está aparecendo aí na tela. 14 é igual a I dividido por I mais 12, I aqui eu estou chamando de a idade de I, tudo isso multiplicado por 42. Então, isolando aqui o I, nós chegaremos a I igual a 6. Então, a idade da criança é 6 anos. E agora, substituindo novamente aqui na fórmula com as informações fornecidas sobre a dose a ser administrada, conforme está aparecendo aí na tela, que pelo enunciado ele fala que a dosagem de adulto é 60 miligramas. Como a idade da criança é de 6 anos, fazendo a substituição e fazendo as contas aí com cuidado, a gente vai ter que a dosagem a ser ministrada é igual a 20 miligramas. O que nos leva à alternativa B de bola. Uma questão aí de nível fácil para médio, tinha que interpretar corretamente as informações do enunciado para descobrir inicialmente a idade da criança e depois utilizar a fórmula fornecida para calcular a dosagem. Tá? Então, uma questão aí de fácil para média. Questão 155. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, o primeiro passo é calcular a renda total da população, que eu vou chamar de T. Como a população ela é de 101,8 milhões de pessoas e a renda média mensal foi de R$ 1.202, o T vai ser igual ao produto desses dois números, conforme está aparecendo aí na tela. Depois, o cálculo da renda média dos 10% mais pobres, que eu chamei de NP. Para fazer esse cálculo, o numerador ele é o somatório dos rendimentos dos 10% mais pobres e no denominador é o quanto que essa parcela dos 10% mais pobres representa. Então, o numerador, pelo enunciado, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres é de 1,1% do total de rendimentos. Então, segue que o numerador vai ser esse 1,1%, que em decimal fica 0,011, multiplicado pelo valor de t, calculado na primeira etapa. E o denominador, né, dado que está fazendo referência a 10% da população, então vai ser 0,1 vezes a população, que é 101,8 milhões. Fazendo as contas, a gente vai chegar em 0,11 vezes 1.202. Analogamente, a gente calcula a renda média dos 10% mais ricos. Pelo enunciado, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos é 44,5% do total. Então, o numerador é 0,445 vezes o T. E o denominador é 10% da população, de 101,8 milhões de pessoas. Fazendo as contas, a gente vai chegar em 4,45 vezes 1.202. O enunciado ele pede a diferença. Então, para calcular a diferença, basta fazer aí o MR menos MP, conforme está aparecendo na tela. Fazendo as contas com cuidado, nós chegamos em R$ 5.216,68, o que nos leva à alternativa E. Então foi uma questão aqui trabalhosa, eu considero ela de média para difícil, que tem muita conta aí com o número quebrado, tem que tomar muito cuidado para manipular essas informações. Questão de média para difícil. Questão 156.
Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, para solucionar essa questão, a gente precisa imaginar como que vai ficar um cubo com cada um dos 8 vértices cortados, sendo esse corte um corte plano. Então, esse poliedro ele vai ser como o que está aparecendo aí na tela, que é um cubo sem os 8 vértices. E aí, analisando essa imagem, analisando esse poliedro, nós percebemos que ele tem 8 faces triangulares. Essas faces elas estarão onde estavam os 8 vértices do cubo, e também ela vai ter 6 faces octogonais, onde antes eram as faces quadradas desse cubo, conforme está mostrando aí a figura. Então, portanto, serão necessárias 8 mais 6, que é igual a 14 cores, para pintar todas as faces. Uma questão também relativamente tranquila, era só imaginar o poliedro que o enunciado fazia referência. Questão 157. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Seguindo com a resolução da questão, temos que observar o seguinte: como o preço do pão ele é P e a quantidade vendida é Q, a arrecadação é o preço vezes a quantidade. É P vezes Q. E aí, para que a média da arrecadação de R$ 300 ela seja mantida, conforme está aparecendo aí na tela, basta que P vezes Q seja igual a 300. Substituindo aí o valor de Q na fórmula, pelo enunciado, Q é igual a 400 menos 100P. Então vai ficar P vezes 400 menos 100P. Desenvolvendo aí e agrupando os termos, a gente vai chegar numa equação do segundo grau. P ao quadrado menos 4P mais 3 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, e o passo a passo dessa resolução ele está aparecendo aí na tela, nós vamos chegar a duas soluções. Ou P igual a 3, ou P igual a 1. E, substituindo esses valores na equação do enunciado, na equação de Q, se P igual a 3, Q vai ser igual a 100, conforme está aparecendo aí na tela. Se P for igual a 1, o Q vai ser igual a 300. Portanto, para que a quantidade vendida seja a maior possível, conforme pede o enunciado, o preço do pão ele deve ser R$1. Como R$1 ele está entre 50 centavos e R$1,50, a alternativa correta é a alternativa A. Então, é uma questão aí de nível médio, tinha que interpretar corretamente o enunciado, resolver a equação do segundo grau e analisar para saber qual desses valores aí de P que daria a maior quantidade. Tá? Questão de nível médio. Questão 158. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Seguindo com a resolução, eu vou considerar, para efeito de simplificação, que o público-alvo é de 100 pessoas. E eu vou considerar que dessas 100 pessoas, N estão vacinadas e 100 menos N não estão vacinadas. Como a eficácia da vacina é de 98%, 2% da população vacinada não está imunizada. Ou seja, essa parcela de 2% da população vacinada, pelo enunciado, ela também vai ter 50% de chances de desenvolver essa doença. Sendo assim, a probabilidade de uma pessoa vacinada desenvolver a doença é 0,5, que representa 50%, vezes
2% da população vacinada. Ou seja, 0,5 vezes 0,02 N, que é igual a 0,01 N. A probabilidade de uma pessoa não vacinada desenvolver a doença, que é de 50%, é 0,5 vezes 100 menos N, que desenvolvendo fica 50 menos 0,5 N. Pelo enunciado, ele está querendo que a probabilidade de desenvolver a doença seja de, no máximo, 5,9%. Então, somando aí as duas probabilidades, a gente vai ter que 0,01 N mais 50 menos 0,5 N tem que ser menor ou igual a 5,9. Desenvolvendo, a gente vai ter que 0,49 N vai ser maior ou igual a 44,1 e, finalmente, fazendo essa divisão, N maior ou igual a 90. O que nos leva à alternativa A, que é de vacinação de 90% do público-alvo. Essa eu considerei uma questão difícil, porque ela exigia uma interpretação muito cuidadosa do enunciado e uma boa capacidade analítica também. Tá? Então, é uma questão que eu achei difícil. Questão 159. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Retomando com a resolução, pelo enunciado, a produção do primeiro ano foi 8.000 unidades. Ele fala que no ano seguinte a produção aumentou em 50%. Então, a produção do segundo ano vai ser de 8.000, que é a produção do ano anterior, vezes 1,5. E pelo enunciado, esse aumento percentual de 50%, ele vai se repetir nos próximos anos. Então, estendendo esse raciocínio, a produção do terceiro ano vai ser igual à produção do segundo ano multiplicado por 1,5. Então fica 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. De novo, para o quarto ano, vai ser a produção do terceiro ano multiplicada por 1,5. Então fica 8.000 vezes 1,5 ao cubo. Então já deu para perceber que essa produção ela vai seguir um padrão, que nada mais é do que uma progressão geométrica com primeiro termo 8.000 e razão 1,5. Então, generalizando, a gente vai ter que a produção no tésimo ano vai ser igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Uma questão tranquila também, seria só perceber o padrão a que o enunciado faz referência. Questão 160. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, o primeiro passo é fazer a ordenação dos tempos dados aí no enunciado. Então, fazendo essa ordenação, a gente vai ter a sequência que está aparecendo na tela. Pela definição de mediana, como aqui nós temos um número par de termos, um número par de tempos aqui, a mediana ela vai ser a média dos dois termos centrais, que estão indicados aí na tela, que são o 20,8 e o 20,9. Então, calculando a média desses dois termos, nós obtemos 20,85, que nos leva à alternativa D de dado. Então, uma questão também tranquila, era só saber a definição de mediana, que já dava para resolver com facilidade. Questão tranquila. Questão 161. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar que o garrafão, antes de 2010, ele tinha a forma de um trapézio, cujas bases tinham medidas 360 e 600, tudo isso em centímetros. E a altura desse trapézio
era 580 centímetros. Portanto, a área desse garrafão em centímetros era 360 mais 600, tudo isso multiplicado por 580 dividido por 2. Essa aí é a fórmula da área do trapézio regular. Fazendo a conta, a gente vai ter que, em centímetros quadrados, essa área será de 278.400. Depois de 2010, o garrafão ele tinha um formato retangular, com base 490 centímetros e altura 580 centímetros. Para calcular a área, basta multiplicar a base pela altura. Fazendo a multiplicação, 490 vezes 580 igual a 284.200 centímetros quadrados. E o enunciado ele pede a alteração aí da área ocupada. Então, houve um aumento, o aumento é dado pelas diferenças entre as áreas do retângulo e do trapézio, um aumento de 5.800 centímetros quadrados, o que nos leva à alternativa A. Então, uma questão também bem tranquila, basicamente era só saber calcular aí a área do trapézio e a área do retângulo, fazer a diferença entre elas, tá? Questão sem grandes dificuldades. Questão 162. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Retomando com a resolução, primeiro ponto a ser observado é que, para que o número de escolas seja mínimo, a quantidade de ingressos distribuídos por escola deve ser a maior possível. E também, todas as escolas elas devem receber o mesmo número de ingressos. Então, a quantidade de ingressos que cada escola deve receber é o máximo divisor comum de 400 e 320, que são 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 para a sessão noturna. Esse MDC de 400 e 320, ele é 80. Então, sendo assim, para sessão vespertina, a gente vai ter um máximo de 400 dividido por 80, que vai dar 5 escolas. E para a sessão noturna, vai ter 320 dividido por 80, que será igual a 4 escolas. Portanto, devem ser escolhidas no mínimo 9 escolas. Então, é uma questão aqui de nível médio. Ela exige que você leia o enunciado com bastante atenção e que faça essa ligação entre essas informações que ele passou e o máximo divisor comum, e, a partir daí, determinar o número de escolas para cada sessão, tá? Segundo os critérios estabelecidos. Uma questão de nível médio, porque exigiu bastante atenção. Questão 163. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, a cisterna atual ela é um cilindro com raio da base igual a 1 e altura igual a 3, conforme está mostrando a figura que está aparecendo na tela. A nova cisterna ela vai ter a mesma altura da cisterna anterior, 3 metros, e um raio R que precisa ser determinado. Pelo enunciado, o volume dessa nova cisterna ele tem que ser de 81 metros cúbicos. Aí, utilizando a fórmula do volume do cilindro, que é πr² vezes a altura, e substituindo nos dados fornecidos pelo enunciado, a gente vai ter que πr² é igual a 27. Como pelo enunciado o π é igual a 3, segue que 3r² é igual a 27. Isso equivale a que r² seja igual a 9 e, finalmente, r é igual a 3. Ou seja,
o raio da base da nova cisterna tem que ser igual a 3 metros. Então, dado que o enunciado ele perguntou qual que tem que ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado, como a cisterna atual o raio tem 1 metro, 3 menos 1, 2. Então, resposta à letra C. Uma questão também tranquila, né? Só ler aqui com cuidado o enunciado e aplicar a fórmula do volume do cilindro. Questão tranquila. Questão 164. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Seguindo com a resolução, a gente tem que encontrar aí uma figura para representar 60%, 10% e 30%, que são os percentuais aí de carboidratos, proteínas e gorduras. Analisando as alternativas, o pentágono ele pode ser dividido em 5 setores iguais, cada um que corresponde a 20% da sua área, e cada setor ele pode ser dividido ao meio, representando 10% aí da sua área. E utilizando um pentágono para representar os dados do enunciado, a gente tem a figura que está aparecendo na tela. Então seriam usados 3 setores para representar os carboidratos, 60% do total, um setor e meio para representar as proteínas, 30% do total, e meio setor para representar as gorduras, que é 10% do total, o que nos leva à alternativa C, pentágono. Então, uma questão de nível médio, uma questão de ler com cuidado o enunciado e ver a melhor opção entre as apresentadas, que aqui era o pentágono. Questão de nível médio. Questão 165. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado da questão. Para ajudar na resolução dessa questão, eu marquei aí no eixo X os pontos A minúsculo e B minúsculo, que eu vou chamar de Azinho e Bzinho. O Azinho é a abscissa do ponto A, que foi fornecido no gráfico. O Bzinho é a abscissa do ponto B, que também foi fornecido. E sendo assim, dado que essa distância vertical entre A e B é h, eu vou chamar então de a ordenada do ponto A de menos h sobre 2 e a ordenada do ponto B de h sobre 2, conforme está marcado aí no gráfico, esses pontos auxiliares. E sendo assim, por essa figura, vamos ter que n é igual a bzinho menos azinho. E ya é igual ao logaritmo de a. E yb é igual ao log de b. E aí, fazendo uma manipulação, a gente vai ter que, como ya é igual a log de a, a gente vai ter que menos h sobre 2 é igual a log de a. Então, consequentemente, o a é igual a 10 elevado a menos h sobre 2. Yb é igual ao log de b. Como o yb é igual a h sobre 2, a gente vai ter que h sobre 2 é igual a log de b. E, consequentemente, o b é igual a 10 elevado a h sobre 2. Voltando à expressão inicial, n igual a bzinho menos azinho, substituindo aí os valores encontrados, vamos ter que n é igual a 10 elevado a h sobre 2, menos 10 elevado a menos h sobre 2. Para facilitar, eu vou chamar o h sobre 2 de t, para não ficar carregando essas frações. E desenvolvendo aí essa expressão, fazendo a substituição e desenvolvendo, vamos ter que n é igual a 10 elevado a t menos 10 elevado a menos t.
Aí, fazendo todas essas manipulações que estão aparecendo aí na tela, a gente vai chegar aqui que 10 elevado a t ao quadrado menos n vezes 10 elevado a t menos 1 é igual a zero. E isso é uma equação do segundo grau em 10 elevado a t. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, cujo passo a passo está mostrado aí na tela, nós vamos chegar a duas soluções, que 10 elevado a t é igual a n mais ou menos raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Mas, como 10 elevado a t é maior do que zero, a solução negativa tem que ser descartada. Logo, o 10 elevado a t tem que ser igual a n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E lembrando que o 10 elevado a t é igual a 10 elevado a h sobre 2, desenvolvendo, tirando aí o logaritmo dos dois lados, a gente vai ter que h sobre 2 é igual ao log de n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Isolando aí o h, fazendo a multiplicação por 2 em ambos os membros da equação, a gente vai ter que h é igual a log de n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, o que nos leva à alternativa E. Então, uma questão difícil, uma questão muito trabalhosa, que exigiu muita atenção, exigiu bastante análise para chegar na conclusão correta. Uma questão bem difícil. Questão número 166. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma e nós já retomamos. Seguindo com a resolução, visto que ele dá para cada candidato as médias nas 4 primeiras etapas e a pontuação na 5ª etapa, para a gente saber a classificação final, que vai ser a média aí nas 5 etapas, a gente precisa calcular uma média ponderada com peso 4 nas primeiras 4 etapas e peso 1 na 5ª etapa. Então, fazendo o cálculo para o candidato A, que está aparecendo na tela, vai ficar 4 vezes 90, 90 a pontuação média nas 4 primeiras etapas, mais 60 dividido por 5, que dá 84. Média do candidato B. Como ele fez aí a média de 85 nas 4 primeiras etapas e 85 também na 5ª etapa, a média geral vai ser 85. Como o candidato C teve média nas 4 primeiras etapas 80 e a pontuação na 5ª etapa de 95, a média ponderada fica 4 vezes 80 mais 95 dividido por 5, que dá 83. Analogamente, o candidato D teve média nas primeiras 4 etapas 60 e pontuação na 5ª etapa de 90. Então a média ponderada dele vai ficar 4 vezes 60 mais 90 dividido por 5, que dá 66. E finalmente o candidato E, que teve 60 de média nas 4 primeiras etapas e 100 na 5ª etapa, calculando a média ponderada, 4 vezes 60 mais 100 dividido por 5, que dá 68. E fazendo aí a ordem de classificação, a gente vai ter B, A, C, E e D. Não houve empate aí em nenhum caso. E, consequentemente, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Então também é uma questão de nível fácil para médio, só calcular as médias aí dos 5 candidatos, se atentando ao fato de que na primeira coluna ele dá a média nas 4 primeiras etapas e na segunda coluna ele dá a média somente em uma etapa, que seria a 5ª, a última. Só ter isso em mente, fazer as contas e fazer a ordem de classificação. Questão de nível médio. Questão 167. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Fazendo a resolução da questão,
Primeira coisa que deve ser observada é que como a chuva ela ocupou 1/3 da capacidade do cilindro e ele tem altura de 1,2 metros, a altura da água foi de 1,2 dividido por 3, que é igual a 0,4 metros, conforme está mostrando o cilindro que está aparecendo aí agora na tela. O volume ocupado pelo cilindro ele é dado por πr²h. Como, segundo o enunciado, uma aproximação para π é 3, vai ficar que o volume do cilindro é igual a 3 vezes 0,3 ao quadrado vezes 0,4, que vai dar 0,108 metros. Feito isso, pelo enunciado, esse volume ocupado, se ele for transferido para um cubo com área da base 1 metro quadrado, conforme o que está sendo representado aí na tela que está aparecendo agora, como o volume do cubo é a área da base multiplicado pela altura, mas nesse caso a altura que está indicado aí por h, que a gente quer descobrir, é só fazer o volume igual a 0,108. Então, a área da base, que é 1, vezes o h é 0,108, então o h é 0,108 metros, que vai dar 108 milímetros, o que nos leva à alternativa D de dado. Então, uma questão de nível médio, só ter atenção aos dados do enunciado e saber fazer o cálculo dos volumes do cubo e do cilindro, que já dá para resolver essa questão. Nível médio. Questão 168. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Seguindo com a resolução, a primeira etapa é calcular a distância entre os pontos P e Q. Essa distância ela vai ser a soma da distância percorrida horizontalmente com a distância percorrida verticalmente. A distância percorrida horizontalmente, aí que está indicado no gráfico como rua A, é 550 menos 30. A distância percorrida verticalmente é o que está indicado aí no gráfico como a rua B, que é 320 menos 20. Então, fazendo a conta, vai dar 520 mais 300, que vai ser igual a 820 metros. Aqui a distância. E ele fala que o ponto T deve estar na metade do caminho. Já que ele está na metade do caminho, a distância entre P e T ela tem que ser igual a 820 dividido por 2, que é igual a 410. Feito isso, dado que essa distância é de 410, o ponto T ele vai estar localizado aí na rua A, conforme está aparecendo aí a letra T, essa indicação na tela agora. Sendo assim, a abscissa do ponto T vai ser essa distância mais a abscissa do ponto inicial. Então vai ser 410 mais 30, que vai ser igual a 440. A ordenada do ponto T ela não se altera, porque esse ponto ele vai estar na rua A. Então, as coordenadas são 440 e 20, que nos leva à alternativa E. Tá? Então, é uma questão de nível médio, exigir uma boa interpretação aí da situação descrita no enunciado e depois fazer as contas com as distâncias que foram fornecidas. Tá? Uma questão de nível médio. Questão 169. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, o primeiro passo é ordenar as espessuras das lentes disponíveis em uma reta, conforme está aparecendo aí na figura. Isso facilita para visualizar o que está acontecendo. O enunciado ele diz
que as lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. Então, o 3, conforme está aí aparecendo, ele vai ficar entre o 2,96 e o 3,021. Fazendo a diferença entre 3 e 2,96, a gente obtém 0,04. E fazendo a diferença entre 3,021 e 3, a gente obtém 0,021. Portanto, a espessura escolhida vai ser 3,021 milímetros, o que nos leva à alternativa C. Então, uma questão bem tranquila, tá? Só fazer esse procedimento de fazer a ordenação das espessuras das lentes e fazer a comparação com o número 3. Tá? Questão bem tranquila. Questão 170. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Seguindo com a resolução, o primeiro fato a ser observado é que há 9 poltronas disponíveis, conforme está mostrando aí a figura. E nós precisamos alocar 7 pessoas em 9 poltronas disponíveis. O primeiro passo é calcular o número de formas de escolher 7 lugares entre esses 9 possíveis. Isso é dado pela combinação de 9 elementos tomados 7 a 7, conforme está aparecendo aí na tela. Isso vai dar 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Escolhidos aí esses 7 lugares, agora o passo seguinte é calcular o número de formas de acomodar cada uma dessas 7 pessoas da família nesses lugares escolhidos. Facilita fazer um esquema como esse que está aparecendo na tela. A gente colocar 7 tracinhos, com cada tracinho indicando aí uma poltrona, indicando um lugar. Então, para a primeira poltrona, existem 7 possibilidades. Após essa poltrona ser ocupada, para ocupar a poltrona seguinte, serão 6 possibilidades, 6 pessoas. E assim por diante. Para a próxima 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, há 7 fatorial formas de acomodar a família nesses 7 lugares. E, utilizando o princípio multiplicativo, o número de formas distintas de acomodar essa família no voo é a combinação de 9 e 7 a 7 multiplicado por 7 fatorial, conforme está aparecendo aí no vídeo. Fazendo a conta e simplificando, vai ser 9 fatorial dividido por 2 fatorial, o que nos leva à alternativa A. Então, essa foi uma questão, na minha opinião, difícil de análise combinatória. Tinha que ler com calma aí o enunciado e se ligar no fato de que teriam que ser feitas 2 etapas aí para chegar na resposta correta. Inicialmente, calcular o número de lugares, o número de combinações de lugares disponíveis e depois, escolhidos os 7 lugares, como que acomoda de formas distintas aí as pessoas da família. Uma questão difícil. Questão 171. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Seguindo com a resolução, a primeira coisa, vamos lembrar como que faz o cálculo da área do setor circular com ângulo central alfa e raio R, visto que o enunciado ele fala de uma piscina que vai ser formada por 3 setores circulares. Então, a área do setor circular com ângulo central alfa e raio R é a fórmula que está aparecendo na tela. É alfa dividido por 360 graus vezes πr ao quadrado. Pelo enunciado, a piscina atual ela tem formato retangular. A nova piscina ela vai ser formada por 3 setores circulares idênticos, com o ângulo central alfa de 60 graus. Então,
para que seja atendida aí a condição do enunciado de que a nova piscina seja menor do que a ocupada pela área da piscina já existente, a gente tem que impor que 3 vezes a área do setor circular é menor do que a área do retângulo. Dando sequência, substituindo aí na fórmula, conforme está aparecendo na tela, a gente vai ter que 3 vezes 60 graus dividido por 360 graus vezes πr ao quadrado, ele é menor do que a área do retângulo, cujas dimensões, dadas pelo enunciado, são 50 metros e 24 metros. Então, fazendo aí as manipulações, conforme está aparecendo na tela, a gente vai chegar que πr ao quadrado tem que ser menor do que 2.400. Mas pelo enunciado, o π é igual a 3. Então, 3r ao quadrado menor do que 2.400. Consequentemente, r ao quadrado vai ser menor do que 800. E, finalmente, r é menor do que 28,3. Então, o maior valor possível para r em metros é 28, que consta na alternativa B. Então, essa foi uma questão de nível médio. Ela exigia que você soubesse como que calculava a área do setor circular e fazer essa comparação entre as áreas. Questão de nível médio. Questão 172. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Fazendo a resolução, a gente tem que perceber o seguinte, que o volume de água a ser ingerido pelo paciente vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 150 ml. Por que isso? Pelo enunciado, ele vai tomar um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Então, a cada hora, ele vai tomar 2 copos de 150 mililitros. Como ele vai ter que fazer isso durante 10 horas, basta então fazer esse produto que está indicado na tela. 2 vezes 10 vezes 150, que vai dar 3.000 ml, que correspondem a 3 litros. Como serão compradas 2 garrafas, cada garrafa vai ter que armazenar 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 litro, o que nos leva à alternativa D de dado. Então, uma questão bem tranquila, bastava fazer aí a leitura do enunciado, fazer a interpretação do que ele estava querendo e ver as alternativas, tá? Uma questão bem tranquila. Questão 173. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado com calma. Seguindo com a resolução, eu vou definir a função da dosagem em função da superfície corporal, em metros quadrados. Essa função, onde x aqui é a superfície corporal, vai ser d de x igual a 250 vezes x, segundo o enunciado. Porque ele fala que a dosagem ela tem que ser de 250 miligramas por metro quadrado da superfície corporal. Pela tabela, dado que o felino aí ele pesa 3 quilos, a área da superfície corporal dele vai ser de 0,208 metros quadrados. Então, utilizando aí a função definida, a dosagem que deve ser recebida vai ser d de 0,208, que é igual a 250 vezes 0,208, que é igual a 52 miligramas, o que nos leva à alternativa B de bola. Então, uma questão aí de fácil para média, seria só interpretar corretamente os dados do enunciado para poder chegar na alternativa correta. Questão 174. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, como a família é composta por 10 pessoas e cada uma dessas 10 pessoas consome 0,08 metros cúbicos de água por dia, então em 20 dias o consumo vai ser de 10
vezes 0,08 vezes 20, que vai dar 16 metros cúbicos. Como 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a capacidade mínima do reservatório a ser construído deve ser de 16.000 litros, o que nos leva à alternativa E. Então é uma questão muito tranquila, tá? de só fazer aí o produto dos dados que ele apresentou para saber o volume que vai ser consumido e converter metro cúbico em litro. Tá? Questão bem tranquila. Questão 175. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Prosseguindo com a resolução da questão, vamos começar analisando o modo 1. Bom, o modo 1 é sortear 3 atletas dentre todos os participantes. O total aqui de atletas é 200, porque são 20 equipes com 10 atletas cada. Então, total de 20 vezes 10 igual a 200 atletas. Como aqui está pedindo a probabilidade de sortear 3 atletas dentre todos os participantes, ou seja, dentre os 200, a probabilidade, a P1, é 3 sobre 200. Modo 2. Sortear primeiro uma das equipes e, desta forma, sortear 3 atletas. Bom, a probabilidade de sortear uma equipe, dado que tem 20 equipes, é 1 sobre 20. A probabilidade de 3 atletas serem sorteados em uma equipe que tem 10 atletas é 3 décimos. Então, pelo princípio multiplicativo, P de 2 é igual a 1 sobre 20 vezes 3 décimos, que vai dar igual a 3 sobre 200. Analisando o modo 3, que é sortear primeiro 3 equipes, então sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. A probabilidade de sortear 3 equipes entre 20 é 3 sobre 20. Depois de serem sorteadas as 3 equipes, nós vamos ter aí 30 atletas. Né? São 3 equipes com 10 atletas, então 3 vezes 10, 30. Então a probabilidade de sortear 3 atletas entre esses 30 é 3 sobre 30. Então, pelo princípio multiplicativo, P de 3 é igual a 3 sobre 20 vezes 3 sobre 30. Simplificando, a gente vai chegar que a P3 é igual a 3 sobre 200. Portanto, P de 1 é igual a P de 2, que é igual a P de 3. O que nos leva à alternativa E. Então, essa foi uma questão de média para difícil. Tinha que analisar bem o enunciado, tinha que analisar bem aí os 3 modos de escolha dos atletas, calcular as probabilidades e fazer as comparações entre elas. Tá? Uma questão de média para difícil. Questão 176. Podem pausar o vídeo para fazer a leitura do enunciado com calma. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar que a produção ela vai ser máxima quando o preço for mínimo. O preço cuja função ela está dada no enunciado, que é 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. Então, para esse cosseno ele ser mínimo, como o valor mínimo da função cosseno é menos 1, e esse menos 1 ele é obtido para o cosseno de π, desenvolvendo, a gente vai ter o seguinte, que πx menos π sobre 6 é igual a π. Desenvolvendo e isolando o x, a gente vai ter que x é igual a 7, que corresponde ao mês de julho. E isso nos leva à alternativa D de dado. Então essa foi uma questão aqui de nível médio para difícil. Tinha que interpretar bem aí esse enunciado, né? Se atentar ao fato de que a produção ela vai ser máxima quando o preço ele for mínimo, analisar essa função P de x dada pelo enunciado, impor que esse cosseno vai ser mínimo
e fazer as contas. Então, é uma questão de nível médio para difícil. Questão 177. Pausem o vídeo para fazer a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, para formar um par com a carta da mesa, a outra carta ela tem que ter um número equivalente à fração 6/8, conforme está mostrando a carta da mesa. E como 6/8 é igual a 3/4 e também é igual a 0,75, pelas cartas aí apresentadas, nós temos que 3 cartas podem formar um par com a carta da mesa. Tá? Isso nos leva à alternativa E. Também uma questão relativamente tranquila, só ler com atenção o enunciado e analisar as opções disponíveis. Questão tranquila. Questão 178. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Retomando com a resolução, essa questão é simplesmente olhar o gráfico apresentado e basicamente constatar que na parte esquerda, onde está indicadas aí as classes A e B, a categoria mais procurada com 40% é a internet. Na parte aí da direita do gráfico, onde estão as classes C e D, a categoria mais procurada são os correios, com 33%, o que nos leva à alternativa B de bola. Então, uma questão bem tranquila, tá bom? Questão 179. Podem pausar o vídeo para ler com calma o enunciado. Retomando com a resolução da questão, primeira coisa que deve ser observada é que, como a embalagem ela tem o formato de um paralelepípedo retangular, o seu volume ele vai ser o produto das dimensões. Né? Que como essa embalagem ela tem 10 centímetros de altura, base de 20 centímetros por 10 centímetros, então o volume vai ser 10 vezes 20 vezes 10, que vai ser igual a 2.000 centímetros cúbicos. Feito isso, vamos olhar agora aqui a mistura de sabor chocolate. Essa mistura, ela inicialmente tem 1.000 centímetros cúbicos. Mas, como tem um aumento de 25% no volume dela após ser levada no congelador, o volume final vai ser de 1.000 vezes 1,25, que é igual a 1.250 centímetros cúbicos. Então, o espaço que sobra para colocar a mistura de morango, ele é a diferença entre o volume da caixa e o volume da mistura final de chocolate. Então a diferença é 2.000 menos 1.250, que vai dar igual a 750 centímetros cúbicos. Mas lembrando que esse é o volume final da mistura de morango. O que o enunciado quer é o volume máximo que deve ser colocado na embalagem antes de levar para o congelador. Eu vou chamar esse volume inicial da mistura de morango de V, que deve ser colocado na embalagem. Esse volume é tal que, quando multiplicado por 1,25, vai ter que dar igual a 750, que vai ser o volume final dessa mistura. Então, isolando aí o V, dividindo ambos os lados da equação por 1,25, vamos ter que V é igual a 750 dividido por 1,25, que vai dar igual a 600 centímetros cúbicos, o que nos leva à alternativa C. Então, essa também foi uma questão difícil, exigiu também uma análise muito minuciosa aí das informações do enunciado e se atentar a quando está fazendo referência ao volume inicial, ou seja, antes de ser levado ao congelador, e o volume final, depois de levado ao congelador. Então, uma questão difícil, exigiu aí atenção. Questão 180. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado.
seguindo com a resolução, a gente nota que há 20 números de 1 a 20, naturalmente. E, pelo enunciado, 100 pessoas receberam as senhas. Então, a probabilidade da senha sorteada ser o número de 1 a 20 vai ser simplesmente 20 dividido por 100. O número de casos favoráveis aqui a esse evento é 20 e o número de pessoas é 100. Então, dividindo aí, vai estar 20 sobre 100, o que nos leva à alternativa C, uma questão de probabilidade bem tranquila. E assim concluímos a resolução da prova de matemática do Enem de 2015. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Com as explicações e técnicas que compartilhamos hoje, tenho certeza de que vocês estão um passo mais perto de conquistar ótimos resultados nesse exame. Mas lembre-se que a prática leva à perfeição. Então, continue exercitando essas habilidades e revisando as questões quantas vezes forem necessárias. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!